Prova do Colégio Militar de Manaus, de 2019 para 2020. E a questão 1 é uma questão fácil, hein? Aliás, toda a prova do Colégio Militar, quando você for começar, você deve fazer o seguinte: tira uns 5 minutos para dar uma lida rápida nas questões, e aí você marca cada questão aqui com F de fácil, M de média e D de difícil, porque você deve resolver primeiro as questões fáceis. Então você olha a questão, dá uma lida rápida, aí você pensa assim: essa questão parece que ela é bem fácil, acho que eu sei fazer. Então você marca F. Então, veja todas as questões que você considera fáceis. Digamos, você não precisa acertar na mosca, você não precisa ser totalmente preciso nessa classificação. A ideia é você selecionar mais ou menos 1/3 da prova como questões fáceis. Aí você faz aquelas questões primeiro. Por exemplo, numa prova de 20 questões, tenta classificar umas 6 ou 7 como fáceis. Numa prova de 12 questões de matemática, como é o novo padrão do Colégio Militar, tenta classificar então 4 questões como fáceis. Há um tempo atrás era muito comum o Colégio Militar colocar a primeira questão para ser uma questão fácil, mas isso não tem sido seguido à risca, tá? Por exemplo, na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte de 2019, a questão 1 era, na minha opinião, a mais difícil da prova. Então não fica confiando que a primeira é mais fácil, não. Essa aqui, por acaso, é uma questão bem fácil. A questão 3 dessa prova, por exemplo, é uma questão que tem uma figurinha bonita. Tem lá uns porquinhos, tem umas galinhas cocoricó. Aí você ficava pensando assim: isso aqui, esse desenho indica que essa é uma questão para criancinha. Deve ser fácil, hein? Fácil nada. Aquela questão 3 lá, na minha opinião, era uma das mais difíceis dessa prova. Então você vai saber, é lendo mesmo, dá uma lida rápida e faz a classificação. Essa questão aqui tem essa historinha, que não é um blá blá blá, é uma história totalmente relacionada com o enunciado. Quer dizer, é o próprio enunciado aqui. Então ela começa aqui e continua aqui. Tem aqui uma figurinha bonita, colorida. São ábacos, né? Era um dispositivo que muito antigamente os antigos usavam para fazer contas. Isso aqui representava unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Isso ele explica no enunciado. Vamos ver. A figura abaixo mostra os ábacos A, B e C. Ábaco é um antigo instrumento de cálculo que representa números naturais por meio de notação posicional de base 10. Base 10 é igual a gente usa, né? A gente trabalha com base 10, unidades, dezenas, centenas. Mas isso nem sempre foi assim, tá? Povos antigos usavam base 12 ou base 60. Mas no caso desse aqui é base 10 igual a nossa. Nesse modelo, cada haste corresponde a uma ordem do sistema decimal e nelas são colocadas pecinhas coloridas. A quantidade de pecinhas na haste representa o algarismo daquela posição. É como eu falei aqui, né? Você tem aqui as posições que são as ordens. Aqui, ordem das unidades, dezenas, centenas, e essa quantidade de pecinhas aqui representa o algarismo. Aqui, por exemplo, ó, esses 3 azuis aqui, que estão na terceira posição, isso aqui representa 3 centenas, é unidade, dezena, centena e assim por diante. A sequência das ordens do sistema decimal inicia sempre com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Então, aqui são as ordens. Essa ordem aqui é a primeira, mais à direita é a ordem das unidades simples. Então, olha só, que número é esse que você está vendo aqui? Isso aqui é 5. Tem 5 pecinhas. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 0. Aqui é 6 e aqui é 0. Então, que número é esse aqui?
60.315. 60.315. E essa aqui, essa letra B aqui tá atrapalhando, hein? Eu devia ter tirado isso. Ó, aqui é 0, você não escreve, né? Aqui a gente tem 4, 2, aqui não tem nenhum, é 0, aqui 5 e aqui 1, 42.051. E esse número aqui é 25.436. São os números que estão representados aí. Tá, então essa aqui é a regra de formação dos números com os ábacos. Então aqui nós temos 3 ábacos, A, B e C, e eles estão representando esses números aqui. Sobre os números representados nos ábacos A, B e C, assinale a alternativa correta. Letra A. O menor algarismo representado nas hastes dos ábacos A, B e C ocupa a ordem das unidades simples. Olha só, o menor algarismo. O que é o menor algarismo? Algarismos pequenos, né? Pode ser 1, pode ser 0. Você tem um aqui? Sim, você tem um. Só que tem outro algarismo menor ainda que é o 0. Olha aqui, ó. Aqui você tem um 0. Aqui também tem um 0. O menor algarismo que tem aqui é o 0, certo? E esse algarismo está em qual ordem? Ele falou aqui que esse menor algarismo, que claro é o 0 que a gente já viu, ele ocupa a ordem das unidades simples. Olha só, unidades simples, aqui tem um 6. Esse não é o menor algarismo. Aqui tem um 1. Não é o menor algarismo porque você tem o 0 ainda, né? E aqui você tem um 5. O menor é o 0. Então, o 0 não está na ordem das unidades simples. Então, essa afirmativa A está completamente errada. Letra B. A subtração do maior pelo menor número representado nos ábacos tem 4 dezenas de milhar. Vamos ter que fazer a subtração entre o maior e o menor. O maior aqui é qual? É esse. É 60.315. Eu vou subtrair dele o menor, que é 25.436. E aí eu vou ver o quê? Quantas dezenas de milhar ele tem? Aí eu vejo se são 4 mesmo. Quanto é que vai dar essa subtração? Aqui vai ter que pedir emprestado direto, né? 5 menos 6 não dá, vou pedir emprestado. Vai virar 15. E aqui vai virar 0. Vou remendar um 0 aqui porque ele emprestou. 15 menos 6 é 9. Agora 0 menos 3 não dá, vai pedir emprestado ao 3. O 3 vai virar 2. E aqui vai virar 10. 10 menos 3, 7. Agora, 2 menos 4 não dá. Vai pegar emprestado aqui. Ó, pede logo emprestado para o 60, que ele tá recheado, hein? 60 menos 1 dá 59. Empresta logo um aqui. Então, aqui vai ficar quanto? Recebeu um emprestado da ordem superior, então ficou 12. Era 2, ficou 12. Então, 12 menos 4, 8. E agora, 9 menos 5, 4. 5 menos 2, 3. Então, olha só o que ele falou aqui. Esse resultado dessa subtração tem 4 dezenas de milhar. Cadê as dezenas de milhar? A pessoa que está distraída vai olhar esse 4 aqui e vai falar, é mesmo, 4 dezenas de milhar. Não. 4 dezenas, dezena de milhar é aqui. Aqui é unidade de milhar, ó. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar. Então, são 3 dezenas de milhar, não são 4 coisa nenhuma. Então, essa afirmativa B está também errada. Letra C, o algarismo das unidades de milhar é menor no ábaco B. Calma aí. No ábaco B, o algarismo das unidades de milhar é o menor de todos. Ou seja, você vai ter algarismos das unidades de milhar
Em cada um desses ábacos, ele está falando que esse algarismo da unidade de milhar é menor no ábaco B. Vamos ver então aqui os algarismos das unidades de milhar. Olha só, aqui, nesse primeiro, quem é o algarismo das unidades de milhar? Ó, unidade simples, dezena simples, centena simples. Aqui, unidade de milhar é 0 aqui. E nesse aqui, nesse B, a unidade de milhar está com o algarismo 2. E nesse aqui, a unidade de milhar está aqui, ó, está com o algarismo 5. Então, o algarismo das unidades de milhar é menor no ábaco B? Não, é menor aqui no ábaco A. Então, isso aqui está errado também. Letra D. A ordem das centenas simples apresenta o menor algarismo representado no ábaco A. Ou seja, de todas as centenas simples, aquele ábaco que tem a menor centena simples é o ábaco A. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, centenas simples, vamos ver. Centena simples aqui é 3, centena simples aqui é 0, centena simples aqui é 4. Centena simples é a terceira ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, a menor centena simples é a que está no ábaco A? Não, é aqui, ó. É que está no ábaco B, é 0, é o menor algarismo aí. Então, essa aqui está errada também, só está botando bola fora, hein, meu filho? Letra E. O maior algarismo representado nas hastes dos ábacos ocupa a ordem das unidades simples e das dezenas de milhar. Calma aí. O maior algarismo. Quem é o maior algarismo aqui? Bom, o maior algarismo de todos é o 9, né? Mas aqui não tem 9. O 8 também. Depois do 9, o maior é 8, mas você não tem 8 aqui. O maior que você tem aqui é 7. Você não tem 7. Poxa, não tem 7, nem 8, nem 9. Mas você tem o 6, ó. O 6 é o maior algarismo que você tem aqui nesse grupo, nesses três números. Tem 6 aqui e tem 6 aqui. Então, esse maior algarismo, ele está na ordem das unidades simples. Aqui, ó, é a unidade simples. É a primeira ordem. É a casa mais à direita, né? Unidade simples. Tá certo. E também nas dezenas de milhar. Aqui, ó, tem 6. Isso aqui é dezenas de milhar? Sim. Aqui você tem unidade, dezena, centena. Aqui, unidade de milhar e dezena de milhar. Isso que ele falou aqui está corretíssimo. O maior algarismo aqui, no caso que é o 6, ele é encontrado nas unidades simples e também nas dezenas de milhar. Nas unidades simples aqui e também nas dezenas de milhar aqui. Então, isso aqui está correto. Portanto, a resposta correta é a letra E de eco.